Pai de Cristo, seja com todos. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos ler só 2 versículos, 1 e o 2. O tema da mensagem de hoje será chamados a experimentar a vontade de Deus. Vamos ler primeiro os 2 versículos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu já li em comentários bíblicos que muitas vezes se abre a boca e diz que a igreja de Roma foi uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, mas quando o apóstolo Paulo foi lá a primeira vez, já existia o grupo dos salvos em Roma. E se alega esses estudos que provavelmente a igreja começou com alguém de Roma que estava lá no dia de Pentecostes, derramamento do Espírito, e então levou a mensagem do Evangelho para Roma. E quando o apóstolo Paulo foi lá, já foi transmitir algum dom como apóstolo, não do grupo dos 12, mas um que por divina revelação foi chamado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios. E ele chegou lá em Roma e encontrou o que se encontra em quase todo meio religioso. Em quase todo meio religioso se encontra isso. O quê? Você vai para os templos, você vai para as práticas religiosas, se ouve explicação, se entende, se concorda, se sente, algumas vezes até se emociona. E não passa disso. E o propósito de Deus para nós não é só compreensão e emoção. Tem mais alguma coisa. É o que nós vamos ver hoje, né? É o que nós estamos vendo hoje. Nós somos chamados a experimentar a vontade de Deus. Experimentar, quando a gente fala em experimentar, a gente pensa muito em degustar, né? Mas experimentar significa, esse verbo significa passar pela experiência da vontade de Deus com relação a nós. A vontade de Deus para nós. Uma vez eu ouvi tipo um poema, era algo, um escrito bem romântico, um poema que dizia que um dia Deus teve um sonho. Um dia Deus teve um sonho, era de ser pai na natureza humana. Ser pai nesse mundo dos humanos. Porque pai no mundo da divindade, no mundo espiritual, Deus sempre foi, né? Pai de Jesus Cristo. Pai do seu filho, do Filho de Deus, que só passou a ser chamado de Jesus Cristo depois que se humanizou. Mas ele tinha um sonho de ser pai na natureza humana. Ou seja, ter filhos semelhantes a ele. E esse poema começa a se encaixar na revelação da Bíblia, no que a Bíblia nos ensina. Que o projeto de Deus para o homem, o decreto ali da Trindade é façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o sonho começa a se encaixar e pegar sentido aí. Ter filhos semelhantes a ele. Como? Santo, justo, bom e consequentemente feliz. Então, nós hoje somos chamados a experimentar a vontade de Deus com relação a nós. O que Deus quer para nós, repito, não é só que a gente venha à igreja, ouça pregação, vá para as práticas religiosas, ouça alguma mensagem, compreenda, entenda, concorde, quando muito se emociona. Mas ele pede algo mais de nós, que nós vamos ver hoje aqui. Primeiramente, a palavra de Deus aqui, no versículo 2, eu estou começando aqui pelo versículo 2.
começando a fazer a exploração do texto, no versículo 2. Vai terminar no 1. É que fala da vontade de Deus. Diz 3 coisas da vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Então, quando Deus quer, ou nos chama a experimentar a sua vontade, Ele só nos chama porque a vontade é boa, agradável e perfeita. Deus não nos chama, nem nos propõe nada ruim, nada desagradável e nada com defeito, nada imperfeito. Ele nos chama para a sua vontade porque ela é boa. Explica aí para mim o que é que significa ser boa. Ela vem de Deus. A vontade de Deus vem de Deus, é por isso que ela é boa. E Deus é bom, né? Se Deus é bom, a sua vontade é boa. A questão, me explica aí por que a vontade de Deus é agradável. É porque ela tanto agrada a Deus como preenche o homem. É agradável. Quando o homem se preenche na vontade de Deus, ele fica perfeitamente realizado. E por que ela é perfeita, essa vontade de Deus? Porque é a vontade ideal para o homem. Quando o homem experimentar, se encaixar, se render à vontade de Deus, ele passa a ser a criatura, o ser mais feliz criado por Deus. Amém? Bendito seja o Senhor. Depois, o propósito desta mensagem. Já disse sem querer no começo. É para que nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o propósito dessa mensagem. Não é dessa que eu estou trazendo, não. É da que o apóstolo Paulo levou para os romanos. E que traz hoje para nós. Fazer com que a gente experimente a vontade de Deus. Ele quer que a gente experimente. O que você acha de você mesmo? Vamos nos confrontar agora. Será que a gente já experimentou a vontade de Deus? Algum dia da nossa vida, será que nós estamos experimentando hoje? Ou eu estou experimentando, vivo provando, vivo degustando, vivo fazendo, vivo me submetendo, é a minha vontade mesmo. Geralmente, quando o homem, o ser humano, se debruça, se dobra diante da sua vontade, ele colhe sérias consequências ruins. E quando ele se debruça diante da vontade de Deus, geralmente ele é feliz. Ele se dá bem no verdadeiro sentido. Outra lição que nós tiramos só desses 2 versículos. Como isso é possível acontecer? Isso o quê? Experimentar qual seja a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que isso é possível acontecer? Pela transformação do nosso entendimento. Tem versão que diz entendimento, tem outros que diz mente, tem outras versões que diz pensamento. Pela transformação do nosso pensamento. Eu acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, ou a maioria, sabe que tudo do ser humano começa pelo pensamento. Tudo no ser humano começa pelo pensamento. Você está sentado ali, não está se lembrando nem que está existindo, mas você se lembra de se levantar e tomar água. Você só se levanta e vai tomar água quando pensa em se levantar e tomar água. Tudo começa pelo pensamento. Aí a coisa toma forma no sentimento. Tem coisas que não precisa de sentir. Você pensa e já vai fazer. Mas tem outras que tem que passar pelo sentimento. Pelo sentimento. Então nós temos que nos transformar. Transformar a mente, o pensamento e o sentimento. Para poder entrar na vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus. Quando o nosso pensamento e o nosso sentimento passam a ser de acordo com a vontade de Deus e a gente age, aquilo que pensou, aquilo que entendeu e aquilo que sentiu, então
se torna possível para nós entrar na vontade de Deus. São 2 versículos que nos falam muito, viu? Nos ensinam muito. Só que tem só uma coisa aqui, que é uma informação daquele contexto, daquele mundo, do mundo religioso, e até o final nós iremos falar. Agora, como é que isso é impossível acontecer? Se a gente se conformar com este mundo. Tem um pregador aqui que ele já explicou várias vezes, fez uma adaptação, uma aplicação dessa questão, se conformar, né? Geralmente, quando fala de se conformar, a gente entende, eu aceito, eu me conformo com isso aí, eu aceito. Na verdade, tudo está ligado ao sentido. Mas, na verdade, o se conformar quer tomar a forma do mundo, ou pensar como o mundo, ou sentir como o mundo. Se eu pensar como o mundo e sentir como o mundo, eu vou agir como o mundo. E aí eu não vou entrar na vontade de Deus. Por isso é que nós temos que nos vigiar e nos avaliar em todo momento se a gente está pensando como o mundo, sentindo como o mundo e, consequentemente, agindo como o mundo. O nosso estudo de manhã foi muito bom, e uma das coisas que foi falado no estudo é que quem crê na palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus como a lâmpada para o seu caminho, como o farol, essa pessoa, tudo que vai fazer, toda pergunta que tenha dentro de si e que requer uma resposta, ela vai buscar essa resposta na palavra de Deus. E aí não terá de enfrentar essas crises. Porque encontra a resposta na palavra de Deus e vai fazer de acordo com o que a palavra de Deus orienta, e aí vai se dar bem. Esse se dar bem que eu costumo falar, não é se dar bem no sentido aí da malandragem, não. Não vai se dar mal. Não vai ter de que se arrepender. Só vai lucrar com isso. Só vai ganhar com isso. Outro ponto. Qual era a prática, ou seja, qual era na prática o pensamento do mundo do tempo de Paulo? E que para muitos ainda é hoje. Qual era a prática? Era essa que para muitos ainda é hoje. Inclusive para a maioria dos religiosos. Que eu já falei. Entendeu bem? Compreendeu? Concordou? O que foi que você sentiu quando ele estava falando? Quando ele estava ensinando, aquele pregador, aquele professor de Bíblia? Você sentiu alguma coisa? Eu senti. Senti uma forte emoção. Como Deus nos ama. Como Deus nos chama. Como Deus nos aconselha. Como Deus nos orienta. Se a gente não for pela orientação de Deus, quantas coisas boas vamos perder? Quanto mal nós vamos colher? Quer dizer que você sentiu. Senti. Na verdade, nós temos que trilhar pelo caminho que o Senhor propõe diante de nós, coloca diante de nós, o caminho da sua palavra. Mas você fez? Não. Aí é onde está o problema. É que a maioria dos religiosos não fazem aquilo que ouviu, aquilo que creu, aquilo que compreendeu e aquilo que sentiu. Eu jamais posso me citar como exemplo, mas cada vez que eu vou estudar a palavra de Deus, eu faço uma oração bem curtinha. É a seguinte oração: Senhor, eu vou estudar a tua palavra. Faça que eu compreenda, que eu entenda, que a minha mente se envolva com isso aqui. E me dá o sentimento devido para com a tua palavra. Mas, após tudo isso, Senhor, eu te peço que me dê disposição para viver a tua palavra. Aí era o problema dos romanos que fez o apóstolo Paulo trazer essa mensagem. Mas não é só dos romanos. Eu acho que eu já vou repetindo, quem observou, já vou repetindo umas 3 vezes. Não era só dos humanos, é de quase todos os religiosos. Ouvir, entender, sentir e não praticar. Nós precisamos de praticar. De praticar. Temos que entender uma coisa para poder entender isso. De acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, nós temos que entender o homem todo. Você já viu essa explicação, o homem todo? Vocês estão me vendo aqui?
É lógico, né? Vocês estão me vendo, mas vocês estão me vendo o homem corpo. Mas vocês não estão vendo o meu homem espírito, o meu homem alma. Ou seja, o meu espírito é a minha alma, vocês não estão vendo. Vocês estão vendo o meu corpo. O homem todo é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E então, o apóstolo Paulo conclama, convoca, aconselha, inclusive, ele enfatiza tanto que ele diz, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Se fosse falando do nosso jeito aqui, como era que ele diria? Irmãos, pelo amor de Deus, façam isso. Isso que apresente o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Tá? Aí nós estamos no culto. Nós ouvimos, nós sentimos, mas eu não me disponho a praticar aquilo que eu aprendi na pregação. Eu não estou oferecendo a Deus um culto racional. Nós só passamos a oferecer a Deus um culto racional quando nós ouvimos, entendemos, sentimos, nos dispomos a praticar e praticamos tudo o que podemos. Isso é o culto racional. Na verdade, o termo racional é muito visto no sentido de razão, né? De compreensão. Mas os conceitos da palavra de Deus são bem diferentes dos conceitos dos homens. Porque havia o pensamento racional de gregos, e a cultura grega veio para os romanos, e que você tem que entender e sentir. Mas, no conceito da palavra de Deus, além de tudo isso, tem que fazer. Que apresenteis o vosso corpo. Né? Dizer, Senhor, eu ouvi a pregação e entendi, compreendi. Eu até senti, Senhor, agora pega aqui o meu corpo para ti. Não é isso que está dizendo, não. Ele está pedindo que com o meu corpo eu faça o que ele está pedindo. Ele está pedindo que com o meu corpo eu faça o que ele pede. Certo? É isso aí. Saiamos daquele pensamento grego, romano, judaico e até cristão, e que basta o fogo descer na hora do culto. Basta eu ser fervoroso. A pessoa na hora da oração chora, na hora que canta se treme. Mas a nossa vida verdadeira de discípulos de Jesus, ela começa muito mais daí desse portão que está dando choque para fora. Esse portão, tem gente que leva choque, viu? Esses dias está acontecendo mistério. Sim, começa daí para fora. Aqui dentro é muito fácil. Mas ele está pedindo que a gente apresente o corpo. Olha, a gente diz ser discípulo de Jesus. Jesus Cristo só compreendeu a palavra de Deus? Ele não teve nem dificuldade de compreender, porque ele é a própria palavra. Jesus Cristo só sentiu a palavra de Deus? Não, ele sentia a palavra de Deus. Uma vez eu li um comentário bíblico aí, que disse, naquela hora que Jesus Cristo leu aquela passagem do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, está lá em Lucas capítulo 4, né? Onde o servo lá da sinagoga trouxe o rolo para ele ler, e quando ele leu, disse que ele disse com muita emoção, hoje se cumpriu essa escritura. Então o sentimento, a alma, o homem todo, espírito, alma e corpo. Jesus Cristo, em tudo que fez, estava o seu espírito. Em tudo que fez, era consentimento. Mas ele praticou tudo com o seu corpo. E praticou tanto que deu até o seu corpo para morrer por nós na cruz do Calvário. É simples, mas profundo essa mensagem da palavra de Deus. Quando ele pede o nosso corpo, ele pede que com o nosso olhar, a gente faça a vontade de Deus.
Ele pede que com o nosso ouvir, a gente faça a vontade de Deus. Com o nosso tatear, a gente faça a vontade de Deus. Até com a nossa gustação, comer. Faça a vontade de Deus. Não coma demais não, glutonaria é pecado. Com o nosso cheirar, a gente faça a vontade de Deus. Com todo o nosso agir, a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus. Isso é apresentar o corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Por quê? Porque o corpo é vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Depois da gente fazer tudo isso, é que a gente vai experimentar. Está lá no final do versículo 2. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E só um ponto aqui, que já vai caminhando para o final. E o que faltava aos romanos, pode faltar a nós? Apresentar o corpo em sacrifício vivo. Isso sim é culto nacional. E aqui nós temos uma conclusão e um apelo que pergunta o seguinte: nós temos apresentado o nosso corpo a Deus todos os dias da nossa vida, em todas as circunstâncias? De repente alguém poderia dizer, essa mensagem aí dá para mim não. Aí ele está ensinando a ser santo demais. E até a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. Não queira ser demasiadamente justo. A Bíblia não diz, não seja demasiadamente justo. Sabia que a Bíblia não diz isso? Só se for tradução errada. Mas ela diz assim, num contexto geral, não queira ser demasiadamente justo. Porque geralmente quem quer ser aqui é o só querer ser demasiadamente justo, ele termina não sendo nada. Mas quando fala em projeto de santidade, profeta de justiça, processo de vontade de Deus, quando fala nesses assuntos aí, a Bíblia chega até a dizer, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Parece muito, mas é o que ele quer para nós. Mas por que é que ele nos chama para experimentar essa vontade? Porque é só aí quando nós vamos ser felizes. Porque ela é boa, agradável e perfeita. É só aí quando nós iremos ser verdadeiramente pessoas como Deus criou para que a gente fosse. Amém? Deu para entender? Então, esse é o recado de Deus para nós hoje. Falei até pouco, né? Mas é uma proposta, por sinal muito boa, que cabe a nós pensar nisso. Eu aconselho a você que leia e releia Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 em casa, e que quem não vem mais para a igreja agora, eu não vou nem dizer essa semana, que a semana terminou, né? Só virá no final da próxima semana, passa a semana pensando só nesses 2 versículos. O que é que Deus pede de ti nesses 2 versículos? Tá? Apresente o corpo. Aqui ele falava para religiosos. Porque o religioso já apresenta o espírito e a alma, mas ele quer que a gente apresente até o corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus.